Boa tarde. Eu queria convidar para integrar a nossa Maria Isabel Tostes, presidente da CAERJ. Queria convidar o nosso Alberto Balaziano, vice-presidente do CREA-RJ, que está aqui representando o presidente. E queria convidar o nosso palestrante, Elias Jabbour. Obrigado. Vamos então dar início. Eu queria começar agradecendo ao conferencista Elias Jabbour por ter aceito o nosso convite para fazer essa palestra que está sendo projetada, né? Está sendo. Não está em rede? Você falou não? Então é uma reunião híbrida, né? Então temos que começar. Não dá para esperar o auditório, porque hoje, com essa situação de híbrida, a maioria fica em casa mesmo, né? Tomando seu chopinho e ouvindo ali à vontade. Bom, eu agradeço, reitero o agradecimento que fiz quando ele veio gentilmente nos visitar aqui no Clube de Engenharia. E aí me veio a ideia de aproveitar a visita dele e conseguir que ele arrumasse na agenda dele um tempinho para falar aqui conosco sobre a industrialização, o desenvolvimento e a experiência lá da China, notadamente com relação à industrialização e o desenvolvimento. O Elias Jabbour dispensa maiores apresentações, é doutor em geografia pela USP, é professor aqui da nossa UERJ, foi consultor sênior do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e é o atual presidente do Instituto Pereira Passos. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para ele. Você prefere falar lá do púlpito ou aqui da mesa? Como é que você gosta? Eu acho que lá é melhor, né? Eu concordo. Primeiro, boa tarde, quase boa noite, daqui a pouco é boa noite. Eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite do Clube de Engenharia para vir aqui fazer uma apresentação, uma conferência sobre o processo de industrialização e o processo de desenvolvimento chinês, né? Mandar um forte abraço para o nosso presidente o Francis, que é uma figura que hoje eu descobri algumas coisas dele ali, muito interessantes. Ganhei um livro a biografia dele de presente. Eu vou ler numa noite, porque é tanta história que ele deve ter para contar que isso mobiliza um pouco capaz de mobilizar um pouco nosso sentimento, né? Eu vejo que o nosso Batista, que foi presidente do PCdoB aqui do Rio, quero fazer uma saudação especial a ele. A nossa Conceição, que foi a, a responsável por viabilizar essa apresentação aqui. E a todos os conselheiros que estão aqui, os engenheiros, aliás, a maioria esmagadora que é engenheiro, né? Enfim, mais esse aporte inicial de, de agradecimento. Em primeiro lugar, que a gente, quando fala em industrialização do país como o Brasil hoje, fica parecendo que a gente quer é uma coisa caprichosa, né? Ou seja, para que vocês querem indústria, né? Indústria para quê? Porque hoje, acho que vocês não sabem, aliás, devem saber, o agronegócio brasileiro recebe 400 bilhões de reais por ano de subsídio do Estado. E eu não sou contra isso. Até porque a concorrência que o Brasil sofre no setor de agroalimentar no mundo é uma concorrência gigantesca, não é algo, não é uma brincadeira, né? O jogo é muito duro contra a agricultura brasileira no âmbito internacional, né? Até porque nós temos que lutar contra vários níveis de subsídios que os países da Europa, Estados Unidos e agora a própria China também está se colocando, porque a China também está se transformando em uma potência agroalimentar, né? Que essa é uma das novidades da dinâmica chinesa de desenvolvimento é a transformação da agricultura chinesa em uma agricultura 4.0. Acho que esse é um ponto que a gente pode desenvolver mais à frente, né? Mas o fato é que a agricultura brasileira recebe um subsídio de Estado de 400 bilhões
e a indústria não recebe nenhum real praticamente, né? O que existe são desonerações fiscais, né? Mas que não se correspondem, não chega a ser um subsídio, até porque a taxa de juros hoje no Brasil é muito alta. Nós temos uma taxa, um preço cambial que também é impeditivo, apesar de ser desvalorizada. A taxa de câmbio ela tem uma volatilidade muito alta. Isso impede com que o empresário privado, por exemplo, ele tenha capacidade de planejar o seu investimento futuro. Essa é uma questão que nos dificulta muito. A conta de capitais brasileira é aberta, e isso leva diretamente a um efeito cambial muito grande, até porque a taxa de câmbio brasileira ela não opera a partir da lei da oferta e demanda, e sim a partir do papel que a especulação cambial exerce sobre a nossa taxa de câmbio. Então, nós temos um ambiente muito hostil à indústria brasileira. E esse ambiente hostil se complementa a partir de uma série de marcos institucionais que vão sendo construídos a partir da década de 90 para substituir marcos institucionais instituídos anteriormente. Então surge a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, surge a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, surgem a Política de Metas de Inflação, surge o tripé macroeconômico, que em grande medida são parte de um consenso que se forja no Brasil nos anos 90, que é o conceito da estabilidade monetária. Então, as pessoas passaram a acreditar. Aliás, o Estado brasileiro foi tomado por uma casta, né, que conseguiu convencer a nossa sociedade de que primeiro a nossa economia tem que ser estabilizada para depois crescer. Quando a ciência econômica nos ensina que acontece o contrário, sobre se é possível estabilidade, eu não quero entrar na discussão filosófica do que se existe estabilidade ou não, mas a heterodoxia coloca muito bem que não tem como estabilizar primeiro para depois crescer, né? É o contrário, né? Cresce e se estabiliza tendo como ponto de partida o crescimento econômico e não o contrário. Então, isso explica, em grande parte, o ocaso do nosso processo de industrialização dos últimos 40, 50 anos. E antes de entrar aqui na China, é bom lembrar que o Brasil ele entra na a Revolução de 30, nosso marco fundamental do nosso processo de industrialização, pela via das substituições de importações. O Brasil estava na Idade Média, em 1930, e em 50 anos o Brasil passa a ser a sétima economia do mundo, industrial do mundo, né? Não é a sétima economia, é a sétima economia industrial do mundo, no final dos anos 70, e uma trajetória histórica que corresponde a 600 anos que a Europa percorreu na sua época, para fazer a mesma coisa que o Brasil fez em 50 anos. O Brasil sai da Idade Média em 30 e entra na Idade Contemporânea em 1980. Nós desenvolvemos durante o processo de marcha forçada, na segunda metade da década de 70, o Brasil conseguiu construir, por exemplo, o metrô de São Paulo, com equipamentos próprios. O metrô de São Paulo era o metrô mais moderno do mundo naquela época, com engenheiros brasileiros, com locomotivas brasileiras, com trilhos brasileiros, cada rolante brasileiro. O Brasil passa a ter a capacidade de construir usinas como Tucuruí e Itaipu, a ponte Rio-Niterói. O Brasil estava quebrando, pouca gente sabe disso, vocês sabem disso. O Brasil estava quebrando o monopólio da Alemanha e dos Estados Unidos, se eu não me engano, do cabeamento óptico submarino. Então, o Brasil estava realizando coisas, né, que para nós mesmos pareciam impossíveis, né? Isso aqui eu não estou abrindo mão também de discutir as contradições desse processo, que são muito grandes. O preço social foi muito alto. E aqui ninguém está aqui para negar isso. O que nós estamos colocando é que o Brasil conseguiu se constituir enquanto uma nação no rumo de se transformar em uma nação poderosa em 50 anos. E nós não nos lembrarmos disso é muito ruim até para militantes de esquerda. Eu vou falar como militante de esquerda que eu me vejo, né? E quando eu falo militante de esquerda, antes de mais nada, é um militante patriota, um militante nacionalista, porque para mim não existe esquerda sem esses valores, né? Então, acho que nós também nós pecamos muito ao não observar essa construção histórica brasileira, né? De um país que se construiu em 50 anos e se acabou se perdendo ao longo do tempo. Eu sempre trago essa lembrança de que o Brasil, na década de 50, nós tivemos o Juscelino Kubitschek, e ele percebe uma tendência no mundo, que é a tendência do automóvel, né? E ele percebe que a possibilidade de planejar o nosso desenvolvimento a posteriori, a partir dessa tendência que estava se colocando a partir dos Estados Unidos, que é a tendência automóvel. Então, ele traz as montadoras para cá, as montadoras, e em torno dessas montadoras emerge à época cerca de 2 a 3 mil pequenas e médias empresas
ancilares a essa indústria automobilística. E quando nós vamos observar o processo histórico de crescimento e amadurecimento e de centralização desse capital, vai resultar, na década de 80, o Brasil tinha o maior parque metal mecânico do mundo, nos anos 80. Pouco militante de esquerda sabe disso. Né? Eu falo isso porque por conta de um revisionismo histórico que acomete hoje o Brasil, tanto pela direita quanto pela esquerda, que tenta colocar na nossa cabeça que nós não temos história. Nós somos um país indigno, um país que não pode ir para frente, um país que teve uma série de fenômenos negativos na sua história, então isso nos invalida enquanto tal. E no fundo, é o típico do discurso que é feito para quê? Já que vocês não têm direito a ter passado, vocês não podem ter direito a ter futuro. Então, esse futuro vai ficar à mão de algum país estrangeiro. No fundo, é isso. Né? Essa tentativa de desconstrução da nossa alma e da nossa história tem como pano de fundo essa tentativa de colonização em vários níveis. Né? E eu inclusive, acho que quem está tentando isso está tendo muito sucesso. Né? Então, por isso que eu valorizo muito qualquer ambiente que eu vou e que esteja aberto para fazer esse tipo de discussão que o Clube de Engenharia está fazendo. Né? Por que que eu falo isso também? Remontando a questão inicial. Nós não queremos indústria porque nós somos caprichosos, nós queremos ser um país igual aos Estados Unidos. Né? Não. A industrialização ou a fusão do capital bancário com o capital industrial, ele é uma necessidade existencial de países como o Brasil. Um país que tem 210 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, não pode viver de preço somado fora do país. Seja soja, seja minério de ferro, seja petróleo, né? Até porque essa renda ela é gerada fora, esse preço ele é gerado fora do Brasil. Nós não temos controle sobre esse e é um preço de produtos que não são capazes de gerar renda suficiente para manter em pé um país com 200 milhões de habitantes. Pode servir para o Chile, para o Uruguai, o Brasil não. Então, a industrialização brasileira é uma necessidade existencial em um país como o Brasil. A negação do processo de industrialização, ele é a negação da própria existência do país enquanto entidade digna desse nome. Não um discurso dramático que eu faço, não um discurso para deixar vocês apavorados, mas um país que se nega ao direito ao desenvolvimento, ao direito a planejar o seu desenvolvimento, a tendência dele é desaparecer e morrer. A história demonstra isso. E o Brasil, infelizmente, tem feito essa escolha nos últimos 40 anos. E quando se tentou fazer algo diferente, aconteceu o que aconteceu em 2016 e tal. Enfim, todo mundo sabe dessa história, né? Então, a industrialização, ela é fundamental porque é uma questão existencial para o país como o Brasil, né? E acho que esse é o primeiro ponto. E é evidente que um processo de industrialização se faz com engenheiros. Existem duas classes de profissionais que são fundamentais ao processo de industrialização. Aliás, tem várias classes profissionais, mas duas em particular, os engenheiros e os economistas, né? Até porque o grande desafio da construção do novo e que passa pelo processo de industrialização é tirar as amarras que amarram os engenheiros e os economistas às leis do mercado, né? Então, o desafio dentro do processo de industrialização, o desafio de construir o futuro, também é o desafio de construir seres, homens e mulheres capazes de colocar toda a sua capacidade criativa a serviço da sociedade. E, no geral, durante o processo de industrialização, isso se expressa no trabalho profícuo de engenheiros e de economistas, né? Acho que esse é algo que eu trago na minha formação com muita clareza, né? E também em relação à experiência chinesa. Quando a gente observa a experiência chinesa, a proeminência da figura do engenheiro e da engenheira é muito grande, né? Então, eu deixo registrado aqui o meu apreço particular pela classe dos engenheiros, né? Por conta do papel fulcral que tem um engenheiro numa sociedade industrial. Outro ponto que eu queria trazer aqui sobre o processo de industrialização, que envolve também a questão da China. As pessoas me perguntam muito se é possível replicar o modelo chinês aqui na China. Não, pessoal. Não, a China é a China. A China é produto da sua história particular. É fruto de um processo de construção nacional que já tem mais de 2.000 anos de idade. A China tem 2.300 anos, o Estado Nacional Chinês. O que significa que quando Jesus Cristo veio ao mundo, já existia o Estado chinês, com a burocracia deles, com concurso público, com burocratas de Estado,
com engenharia, porque a China já, o modo de produção asiático, que é a base unificadora daquela nação, ele é nada mais é do que uma forma histórica baseada em uma massa de famílias camponesas na base e com o Estado Nacional, que recolhe o excedente de produção muito precocemente e reverte em obras públicas, né? Então, as grandes obras de engenharia do mundo, com mais de 1000 anos de idade, são feitas na China. Então, a cultura de planejamento econômico, a cultura de planejamento urbano, Pequim, por exemplo, tem mais de 600 anos de idade, Pequim. Ela é intrínseca à formação da China enquanto nação. Elias, por que o socialismo deu certo na China? Porque entre outros motivos, porque trata-se de uma sociedade que tem no seu DNA uma visão dialética, um tanto quanto rústica, mas é muito claro isso. Os chineses trabalham o tempo inteiro a partir da abordagem da contradição, tudo para eles é contraditório, e também por conta dessa cultura estatal e pública do planejamento do futuro, ou seja, algo que está no DNA dos chineses. Outro ponto que envolve essa questão que vocês levantam aqui, a questão da industrialização chinesa, deve nos remeter. Olha, falei do Brasil, e por que o Brasil não é possível replicar? Tem essa questão histórico-cultural que eu trago aqui, tem outra questão que é política, né? A China já consolidou há muito tempo uma maioria política em torno disso daí. Então, a Revolução de 49 nada mais é, as pessoas acham que é uma revolução socialista, não, ela não é uma revolução socialista na sua essência. É uma revolução nacional. É uma revolução nacional que ocorre a partir da percepção de que o capitalismo ocidental negou à China o direito ao desenvolvimento, né? Então, quando a Inglaterra ela lança as guerras do ópio contra a China, e quando o Japão ele destrói toda aquela a precoce indústria que faz roupas, que não sei se é o nome da indústria têxtil, que habitava o litoral chinês, esses países negaram à China o direito ao desenvolvimento. Então, as revoluções socialistas são muito mais revoluções nacionais por conta da tomada de consciência dos partidos comunistas, do papel histórico deles, que basicamente é o papel histórico do processo de industrialização, porque o Chiang Kai-shek na China, o Kerensky na Rússia, foram incapazes de serem os príncipes, né? Ou seja, as figuras que iam trazer a modernização, que o príncipe do Maquiavel, em resumo, é isso, né? É um modernizador, né? E eles se colocam diante do papel histórico que não era deles, que seria da chamada burguesia nacional, e se transformam no palavreado do Gramsci, feliz, do príncipe moderno. Então, a Revolução Chinesa, ela é uma revolução que, que, que coloca na ordem do dia o direito ao desenvolvimento, o direito à industrialização. Tanto é que a primeira coisa que eles fazem é implantar uma siderurgia, né? Então, acho que esse é o ponto. E, para isso, foi se formando uma maioria política, né? Ao longo desde da Guerra do Ópio, de 1839, entre 1839 e 1842, até a Revolução Chinesa de 49, foi se formando uma maioria política em torno da necessidade da China se proteger, e vai se proteger de que forma? Primeiro, se industrializando. Então, essa questão da maioria política é a questão que é fundamental para entender processos de longo alcance como esse. E o desafio nosso no Brasil não é copiar o modelo chinês. O nosso desafio ele é justamente fazer outro caminho, que é qual? A da formação de uma maioria política no Brasil, uma outra maioria política que coloque no centro no centro como pauta principal a centralidade do desenvolvimento dentro da industrialização, né? E tudo que envolva essas grandes pautas, né? E quando eu falo grandes pautas, eu trago aqui mais um ponto para essa conversa, que é o debate público, né? Qual que é uma das características do debate público no Brasil hoje, em particular? Eu falo em nome da minha geração, né? Inclusive, não se constrói mais uma síntese no Brasil hoje partindo de categorias de totalidade. O que são categorias de totalidade? Desenvolvimento é uma categoria de totalidade. O papel do engenheiro, a partir da apreensão do fluxo dos acontecimentos, o papel do engenheiro pode se transformar em uma categoria de totalidade. Industrialização é uma categoria de totalidade. Projeto nacional é uma categoria de totalidade. Pátria
categorias de totalidade. Capitalismo, socialismo também podem ser vistos como categorias totalizantes. Então, essas categorias simplesmente desapareceram do debate público. Desapareceram. E outras pautas tomaram o lugar dessas categorias de totalidade, né? E que se expressam na crescente incapacidade dos gestores públicos e principalmente dos políticos, em geral, em observar o Brasil em 10, 20, 30, 40, 50 anos. Isso acabou no Brasil hoje. Hoje é o dia seguinte, né? Hoje temos que pensar se você vai fazer o superávit no final do ano. E toda a máquina administrativa estatal gira em torno disso. Toda a máquina administrativa estatal gira em torno disso, e mais do que isso, naturalizou isso daí. Porque está naturalizado que um país precisa ter conta pública ajustada, que, que, que um país, para crescer, tem que estabilizar com as suas contas públicas, né? E que um país tem que ser gerenciado como a própria casa. Os economistas chamam isso de falácia da composição, de que uma economia funciona como uma casa. O que vocês sabem que isso é uma mentira, porque uma, um país, por exemplo, ele pode fechar um banco, abrir um banco, tem exército, enfim, ele se endivida na própria moeda, né? A dívida pública é ele que cria, não é uma entidade privada que cria. Então, o Estado tem mecanismos para construir o seu futuro e transformar a dívida pública em uma arma política, né? Que nós não temos. Não tenho condição de negociar com o gerente do meu banco, por exemplo, se eu vou pagar minhas dívidas de 10, 20, 30 anos, vai ter que pagar amanhã. Agora, no Estado é completamente diferente. Então, desconstruir a falácia da composição é fundamental para termos um país digno desse nome, né? Então, junta-se todo esse caldo que envolve o desaparecimento das categorias de totalidade, do debate público, com o fato de vivemos um império da falácia da composição, que também é um império do consenso, da estabilidade, e chegamos ao ponto que nós chegamos hoje no Brasil, né? A China fez o extremo oposto. A China, ela não somente tem uma maioria política que coloca o processo de seu desenvolvimento como centro o centro estratégico da sua existência, né? Quanto a China foi a pior aluna do Consenso de Washington. Todos aqui sabem o que é o Consenso de Washington. Então, todos nós aqui, o Brasil foi um dos melhores alunos, né? E a China foi um dos piores alunos, né? Então, quando nós falamos em industrialização chinesa, nós temos que levar em consideração que eles fizeram tudo ao contrário do que o Brasil fez em 40 anos, né? Tudo ao contrário. Esse é um ponto fundamental. Maioria política e estratégia nacional, né? Essa estratégia nacional chinesa começa, evidentemente, com o primeiro plano quinquenal em 52. Não dá para relacionar a China de hoje sem falar da China pré-78 ou a China de Mao Tse-tung, porque a China de Mao Tse-tung ela consegue construir as bases materiais para o salto pós-78. Né? A China ela constrói um amplo parque siderúrgico, ela também consegue, a exemplo do Brasil, alcançar todos os estágios da segunda revolução industrial. Tanto é que a China, em 75, bloqueada, cercada, a China sofreu um cerco e bloqueio econômico igual a Coreia do Norte sofre hoje, é igualzinho. Antes da China se abrir em 78 e reatar relações com os Estados Unidos, era um país tão bloqueado quanto é a Coreia do Norte hoje, pra vocês terem uma ideia. E mesmo assim a China conseguiu lançar a bomba atômica em 64, os satélites artificiais em 71 e o metrô de Pequim em 75. Ou 76, posso estar enganado. O metrô de Pequim é uma baita obra de engenharia que demonstra, é uma cadeia produtiva que demonstra quem assiste aquilo, que aquele país alcançou todos os estágios da segunda revolução industrial, né? Então, é uma questão de convicção, de formação de maioria que envolve esse processo, né? A partir de 78, o que eu posso colocar aqui como manchete, né? A crescente capacidade dos chineses em se reinventarem ao longo do tempo, e os últimos 40 anos, 45 anos, de forma mais específica. Primeiro, os chineses percebem que eles estão muito atrás dos seus vizinhos asiáticos, né? Então, Coreia do Sul, Japão, a província de Taiwan, Hong Kong, Singapura, os chamados tigres asiáticos, mais o dragão, a cabeça do dragão, que é o Japão, eram países capitalistas muito mais dinâmicos do que a China. Afora o fato de que a China estava muito atrás de países como Estados Unidos e Europa, por exemplo, né?
Então, o Deng Xiaoping percebe o seguinte, olha, se nós queremos construir um socialismo digno desse nome, nós temos que alcançar esse país aqui. Primeira coisa. Tem até uma frase que um general chinês fala que fala o seguinte, olha, é muito legal o socialismo, eu sou favorável, fizemos uma revolução para isso, mas não podemos falar em socialismo sem ficarmos ricos antes. Temos que ter um país rico primeiro para depois falar nesses termos. Para colocar em questão o seguinte, não dá para ser feliz se nós não tivermos uma base material imensa, né? Então, os chineses, eles cercados por esse capitalismo hostil, desculpe, capitalismo mais dinâmico que o sistema deles, e uma Europa e Estados Unidos, também muito à frente, os chineses falam, ó, temos que partir para o processo de modernizar isso aqui. Caso contrário, isso aqui pode vir até a ser proscrito, uma experiência a ser proscrita. O Deng Xiaoping disse em 78. A União Soviética acabou sendo proscrita em 89, né? 91, quer dizer, né? Então, eu vejo aqui que eles fazem um movimento, primeiro, que é resolver a primeira questão alimentar chinesa. Então, eles fazem um movimento de reinvenção através de... O socialismo chinês, ele se reinventa através de instituições de mercado. Quando eu falo aqui em socialismo, eu não estou falando de uma palavra de ordem, tá? Quero deixar bem claro. Eu estou falando de uma categoria histórica. Que o socialismo é uma categoria histórica, e é assim que eu trato o socialismo quando, em ambientes como esse, como uma categoria histórica e não como uma palavra de ordem. Então, eles reinventam esse socialismo através de instituições de mercado, permitindo que os camponeses se enriquecessem a partir da permissão para que eles pudessem absorver o seu próprio excedente. Esse excedente camponês, por exemplo, foi o que garantiu o surgimento de um explosivo mercado consumidor, que serviu de base a um processo que é super interessante, que é o processo de industrialização rural. Na China, o processo de industrialização, de mais nada, ele é rural. Ele surge pós-78, mais no interior do que no litoral. Aproveitando as capacidades produtivas instaladas anteriormente, na época na era Mao Tse-tung, que o Mao Tse-tung ele industrializou o interior do país, por conta do medo da guerra, de bombardeios no litoral. Então, o interior da China passou a ser industrializado, e as chamadas empresas de cantão em povoado, elas ganharam um horizonte do interior chinês. E isso vai surgir esquemas novos de divisão social do trabalho, regionais. Então, vai surgindo ao longo dos anos esquemas superiores de divisão social do trabalho, até que, ao final das contas, surge um grande mercado nacional chinês, né? E, ao lado disso, né, ao lado desse processo, a China ela vai abrindo lenta, gradual e seguramente zonas econômicas especiais, onde são locais em que não somente zonas de processamento de exportação, como na Coreia do Sul, mas são locais onde existe uma cooperação intensa entre o capital estrangeiro, que está lá para se aproveitar também das possibilidades que o mercado chinês entrega, de uma mão de obra barata, né? Os incentivos fiscais de todo tipo. Em troca, evidentemente, o capital estrangeiro não salva nenhum país, tá? Antes de mais nada, o capital estrangeiro não salva nenhum país. Mas o capital estrangeiro se instala na China em troca, e os chineses pedem em troca capital e tecnologia, né? E métodos de administração. Então, até que o capital estrangeiro na China, naquela época, tinha que se associar ao chinês, com o chinês tendo 50 a golden share das empresas. Então, até a abertura chinesa ao exterior foi muito planificada nesse sentido, né? Outro grau de planificação que eu acho que é necessário colocar aqui, que isso tem o papel dos engenheiros, o papel dos engenheiros é fundamental, que é o papel da planificação é, é, da expansão territorial do país. Não é expansão no sentido geográfico, mas a expansão, abertura de novos mercados, né? Do ponto de vista da dinâmica interna. Então, os chineses, eles começam com 4 zonas econômicas especiais, em 79, 80, 84 vai para 82 abre-se mais 14 zonas econômicas especiais. Em 87, todo o litoral chinês, passa a ser uma zona econômica especial. Em 99, todas as capitais de província e 52 cidades fronteiras também passaram a ter esse status de ZEE, Zona Econômica Especial. Em 99, a cidade de Chongqing, situada no meio oeste da China, na mesma latitude que Chicago, né? Ela passou a ser administrada diretamente pelo governo central. Por quê? Porque Chongqing, o governo chinês copiou todas as instituições que Chicago criou,
que Chicago foi o quê? Foi o ponto focal da expansão oeste dos Estados Unidos. Então, se a gente for analisar, os americanos, como planejadores que foram, né, não tem nada de livre mercado, eles criaram várias instituições para basear o processo de criação, para transformar Chicago no ponto de largada da expansão oeste. A China ela constrói instituições semelhantes à de Chicago, né, para ser o ponto fundamental para a expansão oeste do país. Então aqui se percebe o quê? Que o litoral enriquece muito rapidamente, né? E o interior não segue o ritmo do litoral. Então, a partir do final dos anos 90, existe o processo contrário, em que passa-se a transferir riqueza do litoral para o interior. E eu lembro que no fim de 2004, na China, a primeira vez, e em 2009 já era perceptível de que, para entender o crescimento chinês, tinha que entender o interior da China. Mas sem antes, o Estado chinês viesse a criar as condições para fazer acontecer certas coisas. Por exemplo, a China ela herdou, a China tem sua Ping herda uma massa de empresas estatais baseadas no antigo modelo soviético, né? E com um grande grau de ineficiência. Então, o desafio chinês era transformar essas empresas em empresas ineficientes, em certa medida atrasadas, em empresas que eu dou o nome de corporatizadas, ou seja, empresas que são orientadas ao mercado. Né? Então, durante esse processo duríssimo, porque é uma luta política você mudar uma estrutura empresarial como aquela, né? Os chineses conseguem, em 94, fazer uma reforma profunda no seu sistema empresarial e a partir de milhões de estatais que existiam na China, metade delas, um terço delas foi privatizada, ou um terço delas faliram, o Estado deixou elas falirem, e o outro terço se transformou, na época, em 199 conglomerados empresariais estatais. E hoje são 96 conglomerados empresariais, né? Que foram se desenvolvendo a partir, por exemplo, CIC, que é uma instituição que os chineses criaram para administrar os ativos estatais nas empresas, nessas corporações. Então, essa instituição, ela passa a ser a que vai bater na porta da empresa, ó, está cumprindo as metas do governo? Vocês vão ser obrigados a investir tanto em tal província, vão ter que investir tanto em ciência e tecnologia, né? Então, essas empresas elas surgiram e se desenvolvem absurdamente, né? Tanto é que a revista Forbes, se nós formos observar, as maiores empresas a China já é o país com mais empresas na lista, Forbes, e a maioria delas são estatais, são empresas públicas, né? Então, eles conseguem construir um grande horizonte empresarial público, porém corporatizado, orientado ao mercado, o que não significa orientado ao lucro, que são duas coisas completamente diferentes. Ao lado disso, os chineses começam a montar em 94 um sistema financeiro altamente complexo e capilarizado. Então, surge de imediato 4 grandes bancos de desenvolvimento setoriais, 4 bancos de desenvolvimento, e ao longo dos anos 90 vão se pipocando instituições financeiras em vários níveis, né? Então, existe hoje na China, sempre falo isso, 144 bancos capazes de criar moeda. Então, tem os bancos das províncias, os bancos das capitais de províncias, o Big Four, que é os 4 grandes bancos, e mais uma série de bancos regionais que têm um papel específico de criar moeda. Porque banco, pessoal, banco não é para depositar dinheiro ou retirar dinheiro. O banco é para criar moeda, o papel do banco, né? Até essa visão no Brasil distorcida do que é sistema financeiro, né? Então, a China, na década de 90, ela cria uma poderosa economia monetária de produção, capaz do quê? Capaz de entregar para o Estado condições para o lançamento de grandes pacotes fiscais. Aqui todos aqui sabem o que é um pacote fiscal. O governo cria X de moeda, joga na economia para criar demanda. E a partir disso, estabiliza-se a demanda em momentos de crise, ou então lança-se pacotes fiscais, como no ano passado, foram 14 pacotes fiscais no ano passado, 14 pacotes fiscais, orientados a quê? A corrida na inteligência artificial, a corrida nos semicondutores e para completar o Made in China 2025, que é o programa chinês lançado em 2015 para que a China alcançasse os países capitalistas centrais em pontos sensíveis da alta tecnologia e também por conta, evidentemente, do bullying tecnológico lançado por Trump em 2017. Então, a China se utilizou
de uma série de mecanismos institucionais, principalmente financeiros, para, para enfrentar esse boom tecnológico. Ao lado disso, quando nós falamos de desenvolvimento, vem mais um tema que eu acho que é sensível e que nós temos que enfrentar isso de frente, né? Que é a questão do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica. Aqui no Brasil, nós achamos que inovação é acender e apagar a luz, né? O da Bolsa de Estudo não é. E que a universidade, que o local onde se inova é na universidade. Não é verdade. Eu sou daqueles caras que acham que a inovação tecnológica se resolve na Bolsa de Valores. Por quê? Porque é onde as empresas vão se financiar, né? Então, a gente tem que parar com uma visão lúdica de ciência e tecnologia, uma visão quase cristã da ciência e tecnologia, achando que o orçamento do Estado que vai financiar, o orçamento da União que vai financiar isso, que não vai. Quem vai financiar é banco e mercado de capitais. Então, a China, a partir de 2006, lança um Sistema Nacional de Inovação Tecnológica formado por um ecossistema, tendo como centro imensos conglomerados empresariais estatais, imensos conglomerados empresariais não públicos, não falo privado, porque a natureza da propriedade na China é diferente daqui. Eu não acredito que haja, eu polemizo com isso, que haja um setor privado na China. O que existe é o setor não público. Até porque o setor privado, o que se chama de setor privado na China está sob o comando do Partido Comunista. Por exemplo, abrindo parênteses aqui, qualquer empresa com mais de 100 funcionários, o CEO dela tem que ser indicado pelo Partido Comunista. Isso significa que existe uma interferência direta do Partido Comunista nas decisões de investimento privado do país. Então, essa empresa não é privada. Além do mais, na China, ao contrário do Ocidente, no Ocidente a propriedade privada é sacralizada, na China é uma concessão de Estado. Então, são formas históricas completamente diferentes. E não analisamos como deve ser analisado, acabamos nos perdendo em uma visão até ideologizada dessa questão. Mas o fato é que a China constrói um ecossistema formado por essas empresas, por esses 144 bancos. Fora, eu ouso dizer que nós não sabemos, na sua totalidade, a quantidade de fontes de financiamento que tem a economia chinesa. É dinheiro que sai por tudo quanto é torneira. Porque a moeda é fiduciária, né? Ou seja, os bancos são públicos, não são privados, que cria moeda pública, né? E que cai geralmente vira crédito para o setor público investir. Então, uma conta que você pega o livro de contabilidade para jogar fora, porque não existe. É Zé com Zé, né? Então, os chineses lançam isso, e isso responde a muito, por exemplo, para caminhar para o encerramento dessa conversa aqui, para a gente poder aprofundar no debate, é, da capacidade chinesa um pós-crise de 2008, que é onde tem uma crise existencial, Elias, tem uma crise existencial, porque eu não me senti capaz de explicar aquilo, todo mundo explicando aquilo, né? Ou seja, essa capacidade dos chineses investirem 600 bilhões e tal, sabe? Mas a essência não é os 600 bilhões de dólares, a essência é quantos projetos foram colocados em execução. Foram milhares de projetos. Aqui tem um PAC, né? Eu ouso dizer que na China foi executado simultaneamente com cerca de 100 PACs. 100. Isso demonstra um grau de coordenação do investimento que a inteligência humana não é capaz de alcançar isso daí, né? Então, eu acabo descobrindo e lançando teses assim, particulares sobre isso, de que essa capacidade chinesa de elaborar e executar projetos rapidamente é parte, caminhando aqui, desse esforço da formação do Sistema Nacional de Inovação Tecnológica e de inovações tecnológicas disruptivas que nascem desse ecossistema. O 5G, o Big Data, a inteligência artificial, o computador quântico, tudo isso eleva a capacidade de um planner chinês, né, a ter uma visão online e just in time da realidade e poder entregar para os profissionais do direito quais inovações institucionais vão ser necessárias para enfrentar a próxima contradição que está por vir. Por quê? Porque o processo de industrialização chinês também é caracterizado pelo quê? Não é? Pela construção de uma imensa máquina de previsão. A China construiu uma máquina de previsão impressionante, de previsão. E isso é fundamental para um país que vai se desenvolver e que vai saber qual que é o próximo ponto de estrangulamento da economia. Por quê? Porque já vem as inovações institucionais já vêm anteriores para o quê? Para desatar pontos de estrangulamento da economia. Então, é uma experiência que é fantástica, né, nesse aspecto. Eu acredito que, para terminar aqui, fala muito de psique,
da coisa da inteligência artificial, mas não vamos entender isso fora desse núcleo, dessa, dessa zona que eu coloquei aqui, zona não, nada cinzenta, que é empresa, banco, pacote fiscal, moeda fiduciária, né? A propriedade pública dos meios de produção como núcleo do sistema, né? Nossa, a China não seria o que ela é se não fosse, que no núcleo do seu sistema produtivo não fossem empresas públicas e bancos públicos. Então, por exemplo, o grau de financiarização da economia chinesa é baixíssimo em comparação à americana. Isso faz com que a China tenha uma capacidade de inovação tecnológica muito superior à americana, muito superior, né? Então, são pontos que nos levam a acreditar, inclusive, que não existe uma ciência hoje no mundo capaz de entregar a totalidade do que significa aquele processo de industrialização e desenvolvimento na China. E talvez não, na minha opinião, o maior desafio da ciência social da atualidade são dois, né? Construir um projeto nacional brasileiro, eu acho que esse é um desafio da ciência social brasileira. Nosso desafio é construir um projeto nacional brasileiro, ao mesmo tempo em que nós descobrimos as lógicas de funcionamento daquela economia chinesa. São desafios que nos colocam, que a ciência nos coloca. Para terminar aqui, para encerrar de vez essa conversa, os últimos 10 anos a China tirou do campo, colocou na cidade 200 milhões de pessoas, quase que o Brasil inteiro em 10 anos, sem gerar os fenômenos característicos do processo de urbanização como o Brasil, favelização, etc, etc. Esse é um fenômeno que por si só, também é um fenômeno que escapa da capacidade de inteligência, capacidade humana de escrever. Enfim, eu trouxe aqui apenas algumas pitadas do que eu venho pesquisando, algumas pitadas da minha impressão das minhas impressões sobre a China, do que eu penso um pouco sobre o Brasil, né? E eu quero muito agradecer essa oportunidade de falar um pouco do que eu penso e vamos trocar uma ideia daqui a pouco. Obrigado, valeu. Vamos recompor a mesa. Eu queria aproveitar e anunciar a presença do nosso ex-presidente Márcio Girão. Se você tiver disponibilidade de estar aqui conosco, se é possível sentar aqui para agitar nossas. É uma honra ter você aqui. Muito bem. Então, ó, já está inscrito o nosso presidente Girão. Alguém mais queria se inscrever? Vamos começar então pela mesa. Passar a palavra para o Márcio Girão, presidente do Clube de Engenharia, que me antecedeu nesse mandato, e em seguida a nossa querida diretora, que está aqui presente, presidente da nossa CAES. Bem, obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a diretoria do Clube de Engenharia, na pessoa do seu presidente, por ter convidado essa palestra maravilhosa que nós acabamos de assistir aqui do Jabor, do Elias, né? E eu queria começar, eu queria registrar também aqui a presença da FINEP, o presidente da Associação dos Funcionários da FINEP, o Sérgio, está aqui presente, e a FINEP é uma entidade fundamental para o desenvolvimento nacional, e o Elias falou uma coisa importante que a gente às vezes não aprende. A inovação não se faz na academia. A inovação é um processo de engenharia. Então, se você quer fazer inovação num país, você tem que integrar a academia com a engenharia. Então, o que a ciência faz, e que acredito que faça na China e em qualquer lugar do mundo, é a indução da inovação. As pesquisas científicas geram o processo inovador, mas ela só realiza, né? Nos semicondutores é um exemplo. Ele foi a máquina de litografia que hoje fabrica semicondutores de 2 nanos. Foi uma ideia de um cientista, mas hoje é uma máquina de 400 mil peças fabricada na Holanda, feita por engenheiros. Mas minha pergunta é o seguinte, voltando aqui, Elias, eu queria falar um pouco até do Rio de Janeiro, porque o Instituto Pereira Passos é fundamental no processo de planejamento da nossa cidade. E você falou uma coisa muito importante, que, ou seja, a agricultura ela é subsidiada em 400 bilhões de reais, a indústria não. Mas eu lhe digo o seguinte, a indústria não precisa de subsídio. Você sabe por que que a indústria brasileira, a engenharia brasileira estava no auge em 1970? Eu vivi essa época que eu comecei a trabalhar na Promon Engenharia em São Paulo,
Também me formei em São Paulo, no interior, em São Carlos. Aliás, São Paulo é um exemplo de interiorização. É o país que funciona por causa da interiorização. Você citou essa questão da interiorização. Mas o que a gente precisa é de encomendas tecnológicas, que foi o que acabou na década de 80. Os governos Collor e Fernando Henrique destruíram a engenharia consultiva brasileira, e aí você destruiu a capacidade do Brasil realizar todos esses projetos que você citou. Eu citaria também a usina nuclear de Angra 2, a transmissão de 900 quilômetros de corrente contínua de Itaipu e outros projetos importantíssimos que a gente faria em qualquer lugar do mundo. Então, o que a gente precisa é que, além de financiamentos em juros baixos, que é o papel da FINEP, do BNDES, né, a 4% ao ano, por aí, né, nós precisamos de encomendas. E aí a sugestão que eu dou, e eu acho que essas encomendas tecnológicas no estado do Rio estão nas mãos do Instituto Pereira Passos. Então, eu lhe faço essa questão sobre o planejamento do Instituto nesse sentido. Desculpe eu ter me demorado um pouco na pergunta. Eu gosto de fazer perguntas de 1 minuto, mas não resisti. Bem, boa tarde a todos. Elias, eu fiz questão de vir até porque eu te admiro à distância há muito tempo. A entidade que eu estou presidente é formada por engenheiros, arquitetos, servidores públicos. Então, um dos antigos presidentes, que era o Carlos Criquitini, ia muito lá à CAEG, então também, quando você quiser, será muito bem-vindo. Mas da sua brilhante explanação, muito esclarecedora, houve dois pontos assim que me chamaram a atenção, enfim, da vivência. Primeira coisa é o seguinte: eu acho que há uma certa semelhança, da mesma forma que o Brasil andou 50 anos, a gente pode dizer da mesma maneira, se nós lembrarmos a coisa de uns 30 anos atrás, quando se ia a feiras, a várias coisas, os departamentos chineses que estavam representados eram todos muito frágeis, muito ruins, e a gente até tinha a manizar coisa chinesa, coisa de chinês. Hoje em dia não se pode dizer isso, né? Todas as fábricas de automóveis estão todas lá na China. Então, isso eu acho que tem uma certa semelhança com o Brasil. E a outra coisa, como eu sou arquiteta, não sou engenheira, eu gostaria muito de ouvir mais sobre essa história da transformação do interior para a cidade, portanto, que se não houve algum êxodo rural, é essa história que você falou, que lá não há favelização, que aqui foi o que aconteceu. As cidades, de repente, incharam tanto e não estavam preparadas para isso. Então, esse é o ponto que eu gostaria de ouvir você. Mais uma pergunta. É o Jorge Eduardo, que está aí na virtual, com a palavra. Jorge Eduardo, seu microfone está desligado, Jorge. Pois é, eu estou. Está com. Ah, ok. Está Agora bem, tá. é o seguinte: eu tenho duas perguntas. Uma é mais curtinha, né? Não sei também como ele vai responder isso. O sucesso econômico da China vem acompanhado de geração de bilionários e o poder a eles associado. Como o governo da China, do Partido Comunista Chinês, lida com esses bilionários e o poder que eles vão angariando? Essa é uma pergunta. A outra, eu queria que ele comentasse que o sucesso econômico chinês decorreu em boa parte da transferência das fábricas americanas e europeias também para a China, para aumento dos lucros das empresas americanas e europeias, que provocou uma concentração de renda no ZEUA e a perda, a degradação da classe média blue-collar americana. Quer dizer, um conjunto de coisas que está. Quer dizer, que é uma reação do Trump a isso aí, mas não sei se ele vai ter fôlego para retomar aquele poder americano que tinha quando isso não tinha ocorrido. Então, essas são essas duas perguntas. Obrigado.
Mais uma? Mais um, mais um. Mais uma. Carlos Ferreira, por gentileza, nosso assessor da presidência. Boa noite a todos. Elias, é brilhante mesmo a apresentação, e aí a pergunta é a seguinte: com toda essa sua vivência, essa bagagem acumulada aí dos teus 30 anos de pesquisa com a China, e agora essa possibilidade de estar à frente do Instituto Pereira Passos, pensando o Rio de Janeiro, que é sabidamente também um polo com grande capacidade, seja na indústria naval, serviços, indústria de defesa, que muita gente não percebe, e área também, ainda, vamos dizer assim, com grande potencial, que é essa área da inteligência artificial. Eu peço a você que nos fale, pensando em talvez usar o Rio de Janeiro como um modelo, um projeto piloto, quais seriam as dimensões principais para que a gente possa estruturar um plano de desenvolvimento, seja estadual ou nacional, com perspectivas reais? Obrigado. Vai lá. Responda ali, de novo. Você gostar lá. Só pergunta fácil, né? Para não dizer o contrário, né? O nosso Márcio Firão coloca essa questão das compras governamentais. No fundo, está falando do papel das compras governamentais, né? Quem deu a pá de cal nisso foi o Temer, se não me engano, né? Desculpa, o Paulo Guedes deu a pá de cal no papel das compras governamentais no Brasil. O Brasil ele hoje abre licitação internacional para compra governamental. Começou em 80, não sabia disso. Mais essa ainda não sabia disso, particularmente. Então, é uma informação nova que eu tenho, porque as compras governamentais, assim como a dívida pública, são dois instrumentos que os países ricos se utilizam, vão um termo feio aqui, loucamente, para gerir políticas industriais, políticas de inovação, etc, etc. Sem compra governamental, não tem processo de industrialização, não tem... Por exemplo, né, eu fui debater com o vereador do Rio um tempo atrás e ele falou, mas como que o Estado fez a Amazon, o Facebook, o Google, fez com compra governamental. O papel das compras governamentais. Então, acho que esse é um ponto que eu não sabia do caso, eu achava que... Sim, né? Enfim, você me trouxe uma informação que eu não sabia, eu achava que o Paulo Guedes que tinha feito essa abertura toda, né? Obrigado pela... O IPP não tem esse papel todo que se imagina, porque o IPP ele surge como Instituto de Urbanismo, com uma concepção X desse processo do que para o Instituto, e que, na verdade, ao longo do tempo, por conta da dinâmica política do Rio de Janeiro, vai se perdendo. Apesar de ter consolidado um núcleo capaz de gerar dados e informações para as secretarias do município do Rio de Janeiro, e essas secretarias, a partir desses dados e informações, construírem políticas públicas, né? O IPP ele foi meio que, né? Em comparação com os IPPs, os seus similares mundo afora, ele é uma entidade minúscula, muito pequena, né? Apesar de ter técnicos de alto nível, o IPP tem um corpo de servidores de excelência, mas é pequeno demais, né? Inclusive, ele é muito pequeno, obrigado, irmão. Ele é muito pequeno para o próprio desafio que o prefeito Eduardo Paes colocou a nós quando nós viemos para cá. Até porque quando eu saí do Banco dos BRICS, essa saída já havia sido anunciada por mim, a presidenta Dilma Rousseff, em maio de 2024. Né? E falei, olha, presidente, meu contrato vai até maio do ano que vem, só que eu vou embora antes desse prazo, por uma série de questões. Né? Então, não sabia que ia parar no governo Eduardo, né? Trabalhar na gestão Eduardo Paes. Ele coloca para nós o seguinte desafio. Ele percebe, eu converso muito com o Romário, isso, com a Clara e tal, ele percebe que essa forma de gerir um município a partir de tendências que o Brasil entrega para ela, como, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, Olimpíada, aí passa a se explorar o papel do Rio de Janeiro como cidade litorânea para sediar grandes eventos. Isso se esgota. E ela se esgota na mesma proporção em que ela vai gerando algo chamado renda diferencial da terra. Porque todos esses processos, né, eles geram um fenômeno, que é o David Ricardo explica, né, para a gente, né, que é do surgimento das rendas diferenciais e o que leva o Rio de Janeiro a ser
um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Então, o Eduardo Paes, ele consegue perceber isso do jeito dele, de forma intuitiva, né? E coloca para nós uma responsabilidade de, entre outras coisas, entre o que nós já fazemos, em começar a pensar o Rio de Janeiro para 10, 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, isso leva a uma concepção de IPP que vai desembocar num think tank, que é essa ideia do que o Eduardo, o desafio, colocou a nós, né? Então, eu só estou lá um mês e alguns dias, mas alguns passos já foram dados nesse sentido. Nesse sentido, já foram dados alguns passos, tá? De transformação do IPP em um think tank, né? Que é isso, que é o que acaba se tornando os IPPs mundo afora. Então, junta-se servidores de excelência, monta-se um conselho do Instituto para ajudar a presidência a pensar no funcionamento daquilo, né? Ao mesmo tempo que você tem demandas do próprio prefeito e do vice-prefeito que nos levam a pensar. Tanto é que hoje eu componho, por exemplo, ele montou uma equipe, o prefeito Eduardo, de 4 pessoas, né? Todas iguais, inclusive, né? Eu, né? Aliás, lembra muito aquela equipe do Getúlio, né? Os Boêmios Cívicos, né? Que tinha o Inácio Rangel, que era comunista, o Rômulo Almeida, que foi até integralista, se não me engano, o Jesus Soares Pereira, que era positivista, né? Tem mais 2 nomes que me escapam, mas é uma equipe heterogênea, que o Getúlio monta, mas todos eram nacionalistas, apesar de um comunista, outro fascista, todo mundo era nacionalista, e eram todos nordestinos, inclusive, eles não deviam satisfação à elite paulista e carioca, né, com todo respeito ao Rio de Janeiro e a São Paulo, onde eu nasci, mas não deviam satisfazer, todos nordestinos, e com uma diferença, né? Como nordestinos que eles eram, eles falavam o seguinte, né? E como nordestinos, eles pensavam da seguinte maneira: Estados Unidos, está vocês aí, né? Nós vamos alcançar vocês, viu? Isso não pode sair de São Paulo e do Rio, né? Esse tipo de pensamento, desculpa, né? Vai sair de nordestino isso, né? Vamos alcançar vocês, viu? Então, acho que essa é uma característica, mas isso é mais o campo da saudade, né? Então, o Eduardo monta uma equipe que sou eu, um rapaz chamado Osmar Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que ele é do BNDES, o Sidney, que ele é o presidente da Invest Rio, né? Também não tem nada a ver com nada simpático com o comunismo, né? Como eu, nenhuma simpatia, nem o Osmar também, e a cereja do bolo, que é a nossa amiga mesmo, né? Maria Silvia, que foi presidente do BNDES, que também adora o comunismo, né? Vocês sabem disso, né? Ela é fã do comunismo internacional, né? Eu falo isso para brincar, evidentemente, para não falar o contrário, né? Então, ele monta uma equipe de 4 para poder, juntos, pensar em estratégia de desenvolvimento. Ontem eu tive uma conversa muito produtiva sobre isso, inclusive. E assim o Eduardo vai levando as coisas, né? Meio que ele vai acabar, eu até falei para ele, você vai acabar acertando por equívoco, porque a história do Brasil é um acerto por equívoco, a história do Brasil, né? Nada foi planejado, né? Então, acho que o Eduardo vai acabar acertando por equívoco. Por que eu estou dizendo isso? Porque o IPP é um pouco isso. O IPP hoje ele é fruto de uma ideia que o Eduardo teve numa madrugada, um think tank, e que pode dar certo. Mas só que dar certo não vai além da minha vontade particular. Existem as leis da natureza, né? Então, não posso ir contra elas, né? Mas eu acredito que o IPP ele tende a vir a cumprir um papel muito interessante para a cidade do Rio nos próximos anos. A tendência que eu vejo é muito positiva, né? Mas não no nível de ser compradora governamental, mas indicar, por exemplo, a centralidade das compras governamentais para o processo de desenvolvimento. Eu acho que isso nós podemos fazer, nós podemos elaborar sobre isso, né? Isabel, êxodo rural na China. A China tem uma característica que eles têm um passaporte interno, né? Que é o sistema Hukou. Já é milenário isso, né? Nem invenção do Mao Tse Tung, não, como o pessoal quer fazer acreditar. Que limita as pessoas a saírem do seu lugar para ir morar numa cidade com a pena de perder direitos sociais adquiridos na sua cidade. Então, isso por si só já é um impeditivo para a migração interna, apesar disso, na prática, ter acabado, mas ainda existem essas restrições. Mas tem uma característica que eu acho fundamental, que aí é um atributo do socialismo, tá? Que é o seguinte: nos países capitalistas, existe algo que o Marx chamava de exército industrial de reserva, não é isso? Que é aquela massa de gente que fica alojada nas periferias das grandes cidades, né? E elas jogam pressão sobre o mercado de trabalho para o mercado de trabalho, para o salário cair. Na China, qual que é a diferença? Como foi feita uma reforma agrária em 49 e outra em 78,
em que a de 78, inclusive, cada família tem direito a um pedaço de terra, isso leva a qual a consequência? Que o que seria o exército industrial de reserva na cidade passa a ser o vilarejo. Então, quando um trabalhador não encontra emprego na cidade, ele acaba voltando para o campo porque tem um pedaço de terra dele lá. Né? Então, na China, o exército industrial de reserva está no vilarejo, não está em favela, na periferia das grandes cidades. Isso explica um pouco ou muito por que a China é o que é e não tem favela. Aí vem aquela história, não, que a pessoa não tem liberdade de um lugar para outro e tal. Enfim, o preço da liberdade é você viver no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ou em São Paulo, né? Então, acho que isso explica essa questão do êxodo rural. Os bilionários do nosso amigo Jorge Eduardo. Eu tenho dito sobre isso que o socialismo era uma experiência fadada ao erro, não ao fracasso, ao erro. São duas coisas diferentes. O socialismo está apenas começando a sua trajetória, a aventura humana na Terra, né? Nós estamos apenas no começo da nossa aventura humana na Terra. Só no começo. Só tem 100 anos de idade só. Não é nada, né? Então, como é uma experiência nova, não tem uma receita de bolo, não tem um manual, a tendência ao erro é parte do processo. E entre os erros que a China comete ao longo desse processo, não foram poucos equívocos, esse processo tudo que eu falei aqui, tem vários equívocos que eu não coloquei aqui, mas a gente pode fazer uma palestra sobre os equívocos chineses. O deles, por exemplo, foi a formação do Dual Track System, né? Que é um sistema de preços, um baseado no mercado e outro público, né? E acho que esse foi um problema muito sério, e ao acabar com isso em 94, levou um aumento do fosso entre campo e cidade. Por quê? Porque o preço público colocava o preço do grão acima do mercado, né? Então, isso garantia uma equalidade de renda entre litoral interior. E a outra foi a privatização em massa de serviços públicos e de empresas públicas também na década de 90. E isso gerou uma casta de bilionários e de milionários ao lado de entrega para entes privados do setor imobiliário chinês e também as big tech chinesas. Todas privadas. Todas privadas. Tá? Isso é fruto, inclusive, de uma visão que é neoliberal mesmo, não tem por que falar que é o contrário, que os chineses empreenderam também, eles também foram picados por esse problema, não tanto quanto nós, mas foram. Né? Então, o que acontece? Enquanto essa contradição de existência de bilionários em um país como a China, ela não se transformava em uma contradição antagônica, porque são vários níveis de contradição, né? Então, uma contradição pode ser antagônica ou não antagônica. E as diferenças de classe no socialismo, elas não são antagônicas, né? O que é antagônico no socialismo é a diferença entre o socialismo e o imperialismo. Isso é uma contradição antagônica. A contradição entre forças produtivas e relações de produção. Isso é uma contradição antagônica no socialismo. A de classe, não. Por quê? Porque o poder político não está na mão dos bilionários. Não está na mão dos milionários. Mas passa a ser um problema muito sério quando chega-se um momento em que você tem cerca de 500 milhões de chineses ganhando $150 por mês. E alguns bilionários chineses entre os mais ricos do mundo. Isso gera tensões da sociedade, né? E que leva o Partido Comunista a ter que tomar atitude. Então, nos últimos 7 anos, por exemplo, existe um processo em andamento na China, que é um processo que eles chamam de construção de uma sociedade baseada na prosperidade comum, né? Só que essa palavra é bonita, mas isso envolve uma luta de classes que é porrada. Então, o Xi Jinping, por exemplo, o Partido Comunista, decidiu enquadrar o setor privado chinês. Obrigado. Que eu fico parecendo que estou numa conversa, batendo papo, né? Peço desculpas aí pela minha inconfidência com o microfone. O Xi Jinping, ele percebe que a contradição principal, olha só, a contradição principal da sociedade chinesa deixa de ser entre as necessidades materiais das pessoas e as forças produtivas subdesenvolvidas para outra, que as forças produtivas se desenvolveram muito, só que continua existindo pessoas com necessidade, pessoas passando até fome, pessoas com nível de renda muito baixo, ao lado disso uma série de bilionários. E é evidente que você enfrentar a desigualdade social, você vai enfrentar mexendo em quê, pessoal? Em esquema de propriedade. Então, o Xi Jinping passou a enfrentar, a bater de frente com o quê? Com os esquemas de propriedade em vigor na China, né? Isso levou o quê? A que os bilionários, por exemplo, passassem
assim a ser devidamente quadrados. Você pode continuar sendo rico, não tem problema. Só que você vai ter que produzir para a sociedade. Então, por exemplo, uma Big Tech na China, por exemplo, levava o quê? A um jovem chinês na universidade, em vez de ele querer ser engenheiro de semicondutores, vai trabalhar numa Big Tech como Alibaba, Acontece, amigo. Relaxa. Normal, já aconteceu comigo. Chama o engenheiro aí para explicar Manual, pega o manual. Então, um jovem chinês queria trabalhar numa Big Tech para fazer brinquedos, jogos. E isso dispensava energia de um país cercado por um bullying tecnológico, né? E eles não enfrentavam a questão fundamental, que é a questão tecnológica. Então, o que acontece? O Xi Jinping passa a enquadrar os bilionários um a um. Por exemplo, proibindo que o lançamento da IPO, o IPO da, do grupo Ant, né? Grupo Ant, que é o grupo do Jack Ma. Então, o Jack Ma passou a fazer várias palestras pela China para falar mal do governo, falar que o governo atrapalha, que não sei o quê, o Xi Jinping quieto, né? Deixa de falar. Uma semana antes, o maior IPO da história da humanidade, do mundo, da história do capitalismo internacional, que seria em Nova York, ele mandou o Partido Comunista cancelar o IPO e mandou o Jack Ma, que é um bilionário, prestar satisfação para um funcionário de quinta escalão do Ministério das Finanças. A partir daí começa o processo em que, hoje, de perseguição mesmo, né? Sabe, de ir para cima. Hoje, nos últimos 5 anos, a China perdeu metade dos bilionários e metade dos bilionários saíram do país. Então, eu tenho um hábito de ficar observando como que está a Bolsa de Hong Kong, por exemplo, o fluxo da Bolsa de Hong Kong e a saída da Bolsa de Hong Kong. Então, eu percebo há muito tempo que isso é madrugada, tá, pessoal? Minhas pirações de madrugada, né? A quantidade de grana que sai de Hong Kong para Inglaterra, Canadá, Estados Unidos nos últimos 5 anos é muito grande. Que é os bilionários mandando dinheiro para lá para fugir. Então, ontem a Maria Silvia comentou comigo, pô, Elias, está mal a China, né? Eu conversei com várias pessoas que elas estão com dificuldade de empreender, porque elas estão sendo reprimidas e tal. Fiquei quieto, né? Não vou falar para a Maria Silvia o que eu penso disso, né? Que eu vou perder, né, Romário? Né? Eu vou perder. Então, Maria Silvia, tá difícil mesmo, tá ruim a China e tal, mas enfim. Então, acho que existe um processo em que se busca enfrentar essas contradições, inclusive essa da existência de bilionários, né? Que não é fácil, mas está se enfrentando isso, né? Inclusive com o avanço do setor público sobre o setor não público, né? Por exemplo, para pegar essa resposta, né? Há 5 anos atrás, somente 5% das ações das empresas privadas chinesas ou não públicas eram do Estado. E hoje é 30%. Então, existe um avanço, estou falando aqui, mexendo nos esquemas de propriedade, do setor público sobre o setor privado da economia, que vai gerar novas formas históricas de propriedade. Tudo isso sob muita tensão, muita gritaria, muita guerra, muita porrada. Nada disso é tranquilo na China. A transferência de capacidade produtiva, sim, a China percebe que a financiarização da economia mundial abriu uma janela de oportunidades para ela imenso. Ao contrário do Brasil, que destruiu a si mesmo, a China percebe que entra no processo de globalização de forma passiva, o Brasil, né? A China entra de forma ativa. Por quê? Porque ela sabe que os Estados Unidos são problemas de inflação. E sabe que se ela alojar as empresas americanas no seu território, ela vai ter o poder de decisão, inclusive de eleições, né? Porque a inflação dos Estados Unidos ela pode eleger, acabar com o presidente, e, enfim, a inflação é uma métrica interessante. Então, os chineses jogaram em cima disso. A China casou a financiarização, as necessidades americanas por baixa inflação, com o seu projeto nacional. Eles absorveram tecnologia, absorveram técnicas de administração ao perceberem que eles poderiam se beneficiar dessa transferência massiva de cadeias produtivas da Europa, Estados Unidos e Japão, procurando um lugar para se instalar. E não é por causa da mão de obra, tão e somente. Tá? Porque se o problema fosse do capital fosse mão de obra barata, ia para a África, não ia para a China. Então, esse é um discurso que não se sustenta falar que a China se baseou a grande atração era a mão de obra barata. Então, são várias atrações, inclusive a mão de obra barata, mas ela foi apenas uma delas. Né? Carlos Ferreira, isso que você coloca do projeto piloto, ontem eu falei novamente isso nessa reunião que nós tivemos, que é o seguinte, o Rio de Janeiro
Esse é um discurso que eu já fiz pela, sei lá, acho que pela 60ª vez eu falo isso, né, Clara? Eu falo isso o tempo inteiro, né? E eu conto às vezes que eu falo, tem essa mania, né? O Brasil, por exemplo, tem o Porto de Xangai e vai ter aqui uma bioceânica ligando o Espírito Santo com o Porto de Xangai, né? O que vai acontecer? O centro-oeste brasileiro vai se transformar, vai se consolidar como o centro dinâmico da economia brasileira, que é o agronegócio. Então, a tendência é que, do DF para cá, vire um favelão. Essa que é a verdade. Se nós não fizermos um movimento dentro do governo municipal e estadual e fora, para o Rio de Janeiro resistir a isso e ser a vanguarda de um processo de resistência à, à, à profunda desindustrialização que vai acometer ainda mais essa parte do país, isso aqui está perdido. Então, acredito eu que, né, algumas mentes brilhantes pensando numa sala com o prefeito para resolver o problema. Eu acho que tem que haver um movimento político no Rio de Janeiro, político, ou seja, vocês, eu acho, né, tem que eleger deputados federais comprometidos com isso, um governador comprometido com isso, com o futuro industrial do Rio de Janeiro. Por quê? Por que a sociedade, qual que é a explicação primária para a situação do Rio de Janeiro hoje? Eu vou dar uma explicação, eu vou chutar aqui, tá? O governo Fernando Henrique Cardoso, um dos piores governos da história da República, vocês me desculpem, minha opinião sobre ele é essa, né? Um anão político, Fernando Henrique Cardoso, ele gerou, para estabilizar a moeda, ele coloca os juros a 45 na Lua, câmbio 1 por 1, isso leva à destruição de 12 milhões de empregos industriais. Vocês têm noção do que é você destruir 12 milhões de empregos industriais no país? É você dar uma porrada, uma paulada no tecido social daquele país. Isso é, isso vai gerar o que se chama aqui no Rio de vazios urbanos, porque as cidades se industrializam rapidamente e se desindustrializam rapidamente, não é? Que é uma paulada. O Rio de Janeiro a sua estrutura de PIB de 36% correspondente à indústria de transformação para 6%. Ou seja, vocês querem que caia de 36% para 6%, não tenha aumento de criminalidade, as pessoas não se armem, as pessoas não aumente o nível, a baixa perspectiva de futuro, que o niilismo tome conta das pessoas, que deixe de haver mobilidade social, não é? É outra porrada essa, né? O Rio perdeu 20% de participação, sai de 36% para 6% a participação da transformação industrial no PIB do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, da cidade. Isso é outra porra. Isso é uma porrada na estrutura social do carioca, essa. Ninguém fala disso. Eu vejo muitas, tirando Mauro Osório, esse pessoal todo que tem esse discurso, quase ninguém fala isso. Fica a gente em grupos acadêmicos, isso tem que virar força material, pessoal. Isso é virar força material, sabe? Mauro Osório, Bruno Sobral e outras pessoas, isso tem que virar força material. É votar em deputados federais comprometidos com uma estratégia para o Rio de Janeiro, estaduais, governadores, etc. A gente vai ficar reclamando aqui, um monte de acadêmico, né? Ou não acadêmico, sabe? Então, acho que é isso, basicamente, tem que colocar, virar força material isso daí. Ok. Então, vamos dar prosseguimento aqui da mesa, o nosso diretor Alexandre Almeida. Em seguida, o nosso Tonhão, conselheiro aqui do Clube de Engenharia. Posso fazer, presidente? Parabenizar pela apresentação. Procurar saber também como o Clube de Engenharia pode participar desse auxílio, né, do Instituto Pereira Passos ao prefeito, né, nesse repensar. A gente aqui pode contribuir, eu acho, com algumas ideias também na parte de cidades inteligentes e outras possibilidades. Mas eu queria também pedir a sua opinião, saber o que você pensa a respeito, né? Você colocou logo de cara que não daria para a gente comparar
em muitos aspectos, o Brasil e a China, naturalmente, né? Mas eu queria saber exatamente quais os pontos mais divergentes que você atribui nesse caminho nosso de buscar a industrialização. Então, por exemplo, você citou a questão do Jack Ma, né? É, é uma das questões que a gente teria uma dificuldade aqui lá na China, né? Ele criticou a China, teve o IPO cancelado, sumiu por 3 meses e apareceu 3 anos depois. Agora está no Japão, né? Hã? Ah, teve, né? Então, essa é uma questão diferente já da própria cultura, né? A questão de alguns desenvolvimentos tecnológicos que lá, pela cultura, né, chinesa, permitia, a gente aqui teria dificuldades, por exemplo, de várias ordens, né, no sentido de utilização de câmeras com reconhecimento, né? O que na China isso foi uma decisão, né? E lá não tem muita opinião da sociedade, né? Então, saber disso, saber também dessa regra, né, das regras iniciais de como a China absorvia empresas estrangeiras, né? Por exemplo, obrigatoriedade de ter 51% de chinês, né? E quanto o capital chinês para a exportação, quanto isso é relevante, né? Quanto foi relevante, quanto ainda é, né? Eu tive na Guiana ano passado e a primeira impressão que eu tive ao entrar no aeroporto, logo no mictório, todo escrito em chinês, né? E uma apresentação do governo americano, justamente falando dessa transição que agora a Goiânia, tendo dinheiro do petróleo, como ela poderia agora estar comprando dos Estados Unidos. Isso, obviamente, o discurso americano, né? Mas basicamente se baseando em quanto de investimento foi feito do dinheiro chinês, mas impondo uma exportação chinesa. Então, entender como é que esses elementos todos, né? Porque eu falei da obrigatoriedade de ter um sócio chinês, mas foi isso que permitiu a tecnologia, né? Ir para a China, as empresas. Então, botei um monte de coisa no mesmo mais ou menos, mas tentar reunir isso tudo, porque isso acho que faz parte das diferenças, né, que talvez nos impedisse de ter um caminho, trilhar um caminho parecido, né? Então, queria só deixar isso. Obrigado. Então vamos passar agora a palavra para a pergunta. Eu errei, não é o Tonhão, é o Thomas. Com a palavra, o Thomas. Tomás. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tomás, não sou o Tonhão, sou engenheiro da Petrobras desse último concurso. Queria fazer uma pergunta. Ficou bem claro na sua exposição que a China só conseguiu todos esses avanços nas últimas décadas por causa do bloco de poder que governa aquele país e, em última instância, que só está lá por causa da revolução que botou o Partido Comunista lá, né? Trazendo para o Brasil, você enxerga que o bloco de poder no Brasil atualmente tem capacidade de levar a cabo essas tarefas industrializantes que você coloca? Se sim, por que que não está acontecendo? E se não, quais partidos e quais frações de classe comporiam esse bloco de poder que, na sua visão e do PCdoB, seria capaz de tocar a cabo essas atividades, essas tarefas, né? E se seria por meio do voto, revolução, qualquer outro processo. É isso. Então vamos passar a palavra para o nosso conselheiro Ibá. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o presidente do Engenharia, ao palestrante, pela brilhante palestra que aqui está sendo proferida. Tá? Eu queria fazer levantar uma questão. A questão do agronegócio, que alavanca, e eu não posso ser contra a questão do agronegócio,
eu sou engenheiro agrônomo, né? O agronegócio, ele tem uma propriedade sobre a semente que não é brasileira, a propriedade sobre o gene da, da, do agronegócio não é brasileiro. A maquinária não é brasileira. O modo de exploração, o sistema de exploração não é brasileiro. Tá? Então, agora, que podemos fazer? É fazer nós maquinárias para um sistema de agricultura de modo a que produza sementes que nós tenhamos o poder genético sobre ela. Né? São várias. Existem essas. Aliás, tem outra coisa: nós também não somos proprietários nem da semente, nem do agrotóxico, nem do sistema de aviação que espalha o agrotóxico, nada. Né? Então, sobre as outras sementes que são brasileiras, nós não temos tecnologia. Essa questão da bioeconomia é uma questão que tem que ser levantada, para, inclusive, produzir, em primeiro lugar, a soberania sobre alimentar brasileira. Né? Em segundo lugar, a soberania sobre os nossos recursos naturais renováveis. Tá? Então, essa era a questão que eu queria levantar. Muito obrigado. Temos uma última pergunta feita pela Maria Luísa Franco Bussi. E ela pergunta o seguinte: empréstimos da China ajudariam o desenvolvimento brasileiro? Então, com isso, nós encerramos esse lote de 4 perguntas e entregamos aí para responder. Deixa eu ir direto ao ponto. Alexandre, cadê ele? Alexandre, eu vou ser honesto com você, que você me pediu uma outra palestra aqui. Não, sendo honesto, assim, muito diretamente. Eu posso voltar aqui e fazer uma outra palestra sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai dar volta à cultura chinesa, o poder de decisão do Partido Comunista sobre joint ventures, como vai ser, como não vai ser, a questão do acesso à informação que você diz, a participação popular e tal, tudo isso, que aliás é muito grande, é muito maior que no Brasil, inclusive. Eu ouso dizer que a participação popular na China, no processo de tomar decisões, é maior que no Brasil e muito maior que nos Estados Unidos, por exemplo. Posso vir aqui fazer uma apresentação sobre isso depois. No fundo, é o seguinte: é poder político. O problema da China, o problema do Brasil, é que nós não temos uma maioria política convencida do rumo que tem que ser seguido. E isso é o problema. Resolvido esse problema, está tudo resolvido. Porque aqui tem pessoas brilhantes o suficientes, tirando eu, evidentemente, mas pessoas brilhantes o suficiente aqui para montar um projeto nacional. Todo mundo aqui é capaz de pensar um projeto nacional agora e virar força material isso. Né? Então, acho que essa a resposta que eu te dou, a questão que se levanta é essa, né? Para não fugir, lógico, tem a primeira casa decimal, a segunda casa decimal, a terceira casa decimal, a quarta decimal das suas questões. Eu não tenho como descer até a quarta casa decimal em 5 minutos, né? A questão aliás, o Romário hoje me chamou a atenção para o seguinte, da necessidade de colocarmos engenheiros no Conselho de IPP. Então, aqui eu faço aqui diretamente ao nosso presidente a sugestão, a solicitação de indicar de 2 a 3 engenheiros aqui aqui do Clube de Engenharia para compor o conselho nosso. Existe uma falta de engenheiros lá e acho que estamos aguardando a sua indicação, feita ao vivo aqui, tá, pessoal? Tá? Tomás, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou, Tomás, né? Tomás, deixa eu falar para você. Não é porque não estou no ambiente da minha força política, eu não vou me esconder. Eu sou um revolucionário. Tá? Sou um insurgente, um revolucionário. Eu acredito que a Revolução Socialista ela é a cura para todos os males. Eu acredito nisso mesmo, não baseado em uma crença, em uma fé dogmática, né? Baseado na história. Né, de que uma classe era substituída por outro no poder na base né, da violência. Isso não é segredo para ninguém. E não sou a favor da violência, não sou a favor da violência. Mas
Nós temos que... Só que, inclusive, não somos nós que temos o monopólio da violência, são eles. Agora, isso é colocado historicamente para a gente, hoje, no Brasil? Essa que é a questão, eu tenho que trabalhar com o que está posto na minha frente. Porque certamente, se tiver diante de mim um processo revolucionário, você pode ter certeza que eu vou estar dentro dele. Não está colocado. Não está colocado. Eu vou ficar em casa dormindo esperando acontecer? Não vou ficar. O que eu vou fazer? Política. Porque aqui eu vou me colocando como comunista que sou, sem esconder a minha identidade, comunista tem que ser gênio da política, porque senão ele morre. Comunista isolado é comunista morto. É morto, né? Então, por exemplo, eu tenho essa minha essência revolucionária, esse sistema de crenças que me leva a acreditar que a revolução ela é fundamental, mas eu sou um cara que tem que me apegar à realidade. A realidade é duríssima para nós. Nós estamos vivendo em um mundo, no caso brasileiro, em que os comunistas lutam pela sobrevivência física. Porque se Bolsonaro ganha a eleição, ou bolsonarismo, a gente desaparece, né? Então, acho que temos que medir tudo isso quando nós falamos, não é o teu caso não, tá? Mas falando de mim, é a minha forma de chegar. É revisionista, é reformista, pode dar um que for, eu nem ligo mais para isso, cara. Sabe? Nem ligo se chamar de reformista, conciliador de classe, eu nem ligo mais para isso. Já estou, assim, desestressado com isso, sabe? Então, o que eu vejo, né? Eu vejo do ponto de vista particular, eu vou ter coragem de falar aqui, que existiu durante os anos 2000 a formação de um novo bloco histórico no Brasil, PT, PCdoB, PSB, PDT. E isso foi, sim, até o golpe de 2016, o fulcro do novo bloco histórico, que se desenvolveu a tal ponto em que a burguesia brasileira ela alcança unidade tática e estratégica para acabar com essa festa nossa. É simples assim a vida, velho. Ninguém pegou em arma, ninguém gritou revolução, não. Derrubaram a gente facinho, sabe? E eu continuo a acreditar que o bloco histórico que vai fazer o Brasil transitar ao socialismo, passa por isso, passa por essas forças. Não faz o que tem que ser feito, como você coloca muito bem, aí vem um outro problema, que é o problema subjetivo. Existe no Brasil hoje um problema, a esquerda enfrenta o problema de falta de convicções. Eu sou nacionalista, patriota e a favor do crescimento da 10% ao ano. Eu sou só eu e o PCdoB. Nem na esquerda tem hegemonia, nós temos hegemonia do pensamento. Então, qual que é o nosso papel hoje? É fazer política o tempo inteiro em prol dessas ideias, até que essas ideias ganhem força material e nós possamos mudar qualitativamente a realidade. Fora disso, eu não vejo outra forma de fazer revolução, inclusive. Até porque o processo de industrialização, ele é um processo revolucionário. Ao gerar uma classe operária nova, ao gerar formas de organização popular, sindical, etc, etc, né? Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas eu vejo dessa forma, né? Eu não vou desanimar nunca, mas a nossa situação é muito grave porque existe um problema subjetivo, de falta de convicções, né? E alguém que se coloca à esquerda do governo Lula, por exemplo, né? Tem muita oposição de esquerda, não é isso? Eu sou oposição de esquerda ao governo Lula. Pessoal, aí tem que observar as leis da biologia. Se a oposição de esquerda, que não consegue 1% da sociedade a seu favor, ela vai ser funcional ao acúmulo de de uma força que pode fagocitá-la, que é o bolsonarismo. Ou seja, Elias, por que você está num governo que é cheio de neoliberal? Só para responder, acho que é importante colocar essas questões aqui, Romário. Por que você faz parte de um governo que tem vários neoliberais? Porque eu, Elias, e a força política que eu represento com a pessoa do B, não percebe, dentro de um governo Eduardo Paes, ou dentro de um governo Lula, a existência de uma contradição antagônica que nos empurre para fora desse governo. Antagônica. Ou seja, nós percebemos contradições, são imensas contradições, mas não contradições antagônicas o suficiente para gerar uma outra polarização da sociedade que não seja a polarização entre Lula e seus aliados e Bolsonaro e seus aliados. Né? Olha como a questão, a elaboração política disso é muito mais sofisticada do que a gente imagina. Né? Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é duro. Por mim, seria revolução amanhã, meu amigo. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas
sabe? Ibá, a Maria Luísa fala dos empréstimos chineses. Eu acho que os empréstimos, mas não somente isso. Porque quando nós trazemos o investimento chinês, nós estamos entregando nós estamos institucionalizando uma grande reserva de mercado para a empresa chinesa. O segredo é qual? Perceber que nós estamos quebrando o galho dos chineses, porque os chineses têm uma capacidade produtiva instalada necessitando de ser transbordada, né? E exigimos dos chineses, tudo bem, podem colocar as fábricas aqui, podem prestar dinheiro, só que nós queremos as cadeias produtivas. Fazer o que os chineses fizeram com o mundo a partir de 78. Exigir dos chineses a participação acionária de brasileiros, joint ventures, etc, etc. Sabe? Fazer o que eles fizeram. E a questão do agronegócio é o seguinte, aí também envolve a abordagem da contradição. Então, existem várias camadas de contradições quando envolve o agronegócio. Uma delas, talvez seja a principal, essa que você coloca aqui para gente. Que é qual? O Brasil hoje não tem um monopólio dos insumos agrícolas. Nós perdemos desde o Collor, quando o Collor ele destrói com a parte de pesquisa da Embrapa e internacionaliza ela para a Monsanto, a Cargill e a Bunge. Então, eu costumo dizer para as pessoas que o nosso inimigo principal não é o agronegócio em si, e sim os detentores dos insumos agrícolas que estão fora do país, né? E que isso ajuda muito no sistema de preços de alimentos no Brasil. Essa é o X da questão. Está falando muito de inflação de alimentos, não está? Mas o problema da inflação de alimentos são vários. Menos que a televisão fala, que é oferta e demanda, não é isso. E clima também não é isso totalmente. E sim também muito papel disso que você descreveu aqui. Você sempre está na Globo News falando isso aqui que você falou aqui e está explicando a inflação de alimentos, né? Então, a internalização dessas tecnologias, a formação de empresas brasileiras capazes de fornecer insumos para a agricultura brasileira, vai baratear muito os preços do alimento Brasil. Bom, eu queria, ao encerrar, dizer três coisinhas e vou precisar lhe ouvir depois com o encerramento. Em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui. Como viu, eu acho que a gente não está com o auditório lotado como devia estar, e eu lamento profundamente, porque eu acho que a vinda de uma pessoa com o seu preparo, com a sua atividade, eu acho que ela devia atrair um maior número de pessoas. Para perguntar, estar aqui presente. Eu acho muito diferente uma conferência presencial do que uma conferência assistida de casa. Eu acho que quem não pode vir, assiste em casa, mas quem pode vir pelo conforto próprio não está dando o devido valor a essa conferência aqui. Então, nós não temos cerimônia, eu acho que a gente não deve ter cerimônia e por isso nós devemos organizar uma outra vinda sua aqui, para a gente debater. Eu vou convidar a diretoria, nós vamos fazer um panelaço em torno da sua exposição, vamos fazer um debate sobre assuntos importantes. Então, primeiro agradecer, lamentar a ausência e nós levamos esse assunto não só ao nosso CREA, né, aqui do Rio de Janeiro, para divulgar conosco. Levamos também ao a nossa CAERJ, né, que é a Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro. Levamos a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Levamos a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Levamos a AERJ, Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Então, eu acho lamentável, com toda essa divulgação, ninguém ter se coçado para vir aqui para conhecer pessoalmente e ter condição de debater Mas eu não vou desistir. Nós vamos fazer uma segunda palestra, vamos já almoçar juntos aqui, bolar como é que nós vamos fazer isso, em prol de quê? Em prol da retomada do desenvolvimento da nação brasileira, que eu acho que nós temos que cerrar a fileira, nós temos nós temos que cerrar fileiras com entidades governamentais ou não governamentais para o quê? Agora vem
a pretensão do Francis. Nós precisamos ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a botar para frente o seu programa de governo, porque ele está sendo obstacularizado, tá certo isso? Obstaculado pela pelos políticos brasileiros, pela Câmara Federal, nojenta, pelo Senado Federal, quer dizer, salvo raríssimas exceções, eles estão prejudicando a retomada do desenvolvimento da nação brasileira. Então, eu acho que, como não há desenvolvimento sem engenharia, e não há engenharia sem desenvolvimento, o clube de engenharia quer dar braços, não é para liderar, é para ajudar, servir daquilo de exercer o papel que for discriminado. O clube aceita ser o realizador, ser o participante de um evento realizado pela CAERJ, dar a mão à FINEP, que é um órgão importante que está aqui no estado do Rio de Janeiro, da Petróleo Brasileiro do Rio de Janeiro. Eu fui ao evento, ouvi a presidente falar, aplaudi de pé. Nós temos clube de engenharia, tá juntos. E, para terminar, eu já estou falando mais do que expositor, e é o seguinte: eu não sou comunista, não sou socialista, não sou petista, não sou nada. Eu sou socialista cristão. Eu não sei se isso existe, mas eu aprendi a ser socialista com Deus, com Jesus Cristo, né? No meu caso específico, é o meu Deus. Então, eu saí da empresa, eu tive um emprego, eu saí de lá porque eu não via o socialismo entre o patrão e o empregado. Eu acho que aí é que um empresário deve começar. Então, hoje nós estamos vendo medidas governamentais, não do atual governo, mas do país, que impedem a socialização. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos. Eu distribuo lucro dentro da empresa, né? Desde o início. Tendo lucro, tendo prejuízo, fica comigo, que eu sou o sócio quase que majoritário. Agora, tendo prejuízo, fica só comigo. Tendo lucro, eu sou um dos que recebe, me orgulho de dizer isso, eu sou um dos que recebe uma participação do lucro, certo? Os demais são não só diretores, chefes de departamento e até serventes, para começar. Eu costumo dizer que vai ser gratificado os bons presidentes aos serventes. Quer dizer, não tem classificação, é como uma orquestra. A orquestra não pode prescindir do pianista, do violoncelista, do tambor, né? Que vai precisar de uma determinada hora do tamborista. Você não pode classificar o cara e o menos graduado não poder receber uma participação do lucro que ele colabora até fazendo café. Existe um critério de premiação, mas todos participam. Hoje nós estamos vendo, e eu quis fazer uma associação dentro da minha empresa, em que, além da participação de lucro, eu poderia tirar um percentual do lucro fora disso para pagar o estudo do funcionário, quer dizer, educar os serventes, né? E pegar um operador de sistema, virar técnico de nível médio e fazer um técnico de nível médio virar um engenheiro, um economista e tal. Isso é feito, mas de forma reduzida pelo dono da empresa. Então, eu pensei em pegar um percentual do lucro que não é o para distribuir, um outro percentual desse lucro para ajudar o cara a crescer, né? Então, eu comecei a papelada, dei até a sigla de fundação, dei o nome do meu pai e da minha mãe, imigrantes armênios, católicos, com quem eu aprendi essa filosofia. E aí bateu na mão do advogado, o advogado falou: isso daqui é um perigo trabalhista, porque amanhã, numa briga com um funcionário que tem que ser despedido, porque não é um bom funcionário, esse gratificação que você está dando já vai aumentar o salário dele, tudo bem, e agora você está dando uma ajuda para a educação. Isso também vai entrar na rescisão dele. Quer dizer, não dá para o empresário sentir isso, não pode existir num país como o Brasil. E só um homem como o Lula
pode mexer num negócio desse. Outro fator que nós estamos vivendo aqui agora, a Petrobras, eu vou terminar agora, ela tinha o preço da obra que ela colocava em licitação, e quem entrasse fora, ela não divulgava o preço pedindo desconto, como o serviço público faz aqui. A Petrobras lançava a licitação. Quem entrasse X% abaixo do preço da licitação, fora, preço baixo demais. Quem desse mais X%, fora. Então, ela, com isso, ela queria o melhor preço, porque era o preço que permitia a ela, a Petrobras, exigir segurança, qualidade, responsabilidade social e etc. Então, hoje, a própria Petrobras está prejudicada, e eu também. Eu uso também o dinheiro da empresa para quê? Para o desenvolvimento, né? Nós estamos falando aqui hoje sobre a industrialização e o desenvolvimento. Ele está falando da experiência da China. Mas nós precisamos dele também, com a experiência da China e pela pessoa que ele é, para nós trabalharmos com isso. Nós não aceitamos mais concorrências públicas pelo menor preço. A Petrobras jamais aceitou isso. E hoje ela está sendo obrigada ao cara entrar com um preço abaixíssimo do custo e ter obrigado a contratar ela. Na minha posse, a diretora de exploração e desenvolvimento da Petrobras, que eu falei isso que eu estou falando aqui sobre preços, eu falei no público, no auditório do último andar, 450 pessoas. Nós não podemos aceitar licitações pelo menor preço. Você não está prejudicando só o dono da empresa, esse que se dane, que tem dinheiro. Nós estamos prejudicando a empresa como um todo. A Petrobras respondia 65% do meu faturamento. E eu desenvolvi processos de tirar a empresa estrangeira para estudos geotécnicos em mar aberto e outras coisas mais que não cabe aqui sentir. Hoje, o que eu faço de inovação? Nada, porque eu não tenho dinheiro mais para isso. Eu tenho que ganhar pelo menor preço. Então, eu entro com preço de custo para não mandar embora mais gente, eu tiro o sexto, oitavo lugar. Quer dizer, tem quase 10 empresas que dão preço ainda abaixo do custo. Quer dizer, a própria Petrobras, a diretora, falou: Francis, eu estou morto, porque eu estou morta, me disse ela, porque eu estou vendo que o cara não vai executar aquele serviço. Eu tenho que esperar pela lei que ele caia fora, eu tenho que chamar o segundo colocado, tenho que discutir com o segundo colocado. Se ele não aceitar, aí eu posso abrir uma concorrência. Então, esse é um dos fatores que não combinam com a retomada do desenvolvimento da nação brasileira. E isso tem que ser levado ao presidente Lula. Eu não tenho esse acesso, embora tenha sido convidado para a solenidade de segunda-feira. Eu fiquei na primeira fila, mas tinha um auditório que não dava para engatear e chegar lá e segurar o homem. Mas a gente precisa de um cara como você para levar esse tipo de problema a ele, trazê-lo aqui no Clube de Engenharia e nós trabalharmos nesses dois sentidos. Então, se você quiser dizer alguma coisa, se não, está aqui. Não, só agradecer só. Quero muito feliz de ter estado aqui com vocês. Valeu. E eu queria lembrar que o livro dele está sendo aí vendido aqui em frente. Se alguém quiser adquirir o livro, tem uma moça aqui na frente que poderá ceder o livro. E o autógrafo dele também, posso oferecer o seu autógrafo? Pode trazer aqui que ele assina. Muito obrigado.